Será que somos capazes de saber e conhecer de tudo? Essa é a questão que Immanuel Kant tenta responder para nós, seres humanos. Kant faz a seguinte questão: o que somos capazes de conhecer? Kant tira a razão humana do centro da filosofia e tenta responder a pergunta: qual é o limite do nosso conhecimento? Ele fala que muitas das nossas certezas são apenas costumes psicológicos. Não vemos coisas que não sabemos, coisas que não estão fisicamente aqui ou que a gente não sabia nomear de forma exata, sabe? Às vezes sentimento, às vezes algum mais espiritual, às vezes coisas que realmente não estão aqui pra gente comprovar que existe, ou coisas que a gente já passou pra gente comprovar, pra gente falar assim, isso é uma certeza. Mas mesmo que aquilo não exista, não esteja aqui com a gente, ou até esteja, mas a gente não consegue nomear, não consegue decifrar, não consegue significá-lo de um jeito exato, a gente ainda pode sim ter certeza daquilo. Porém, nós seres humanos temos costume de fazer muitas questões. Quem somos, de onde viemos, quem nos criou. E Kant fala que é aí que entra o limite. Ele fala que você, antes de querer começar a conhecer algo, você tem que dar um passo antes e perguntar: como é possível o conhecimento daquilo? Como é possível o meu conhecimento sobre algo que já esteve aqui no mundo, mas atualmente não tá? Por exemplo, eu não vi, você não viu, mas a gente conhece por, às vezes, antepassados que contaram uma história e foi de passando em geração, livros de história. Como é que eu sei disso, sendo que eu não tava lá, sendo que, às vezes, por exemplo, nem tem prova de nada, sabe? Vou tentar ressignificar melhor. Eu sou a Rebeca, mas, por exemplo, se eu sumisse agora, nesse exato momento, não tem nada aqui, a não ser esses prédios em fundo, essa parede cinza, entre outras coisas, você sabe que eu estive ali, você sabe que eu existi, mas que não tem nenhuma comprovação, não tem vídeo, não tem foto, mas eu, Rebeca, estive naquele espaço, eu vivi por um tempo e em algum ambiente, em algum espaço. Isso foi o que Kant quis dizer quando ele tentou explicar que muitas das nossas certezas são apenas costumes psicológicos, sabe? Muitas das vezes a gente pode acreditar sim em algo que não está aqui conosco. E quando você se questiona como é possível o conhecimento, ele fala que existe uma barreira entre o que queremos conhecer e a nossa capacidade de conhecimento. Seja, meu amigo, o seu conhecimento, a sua sabedoria tem limite. Kant dividiu o conhecimento em duas áreas: a priori e a posteriori. A priori é quando você não precisa da experiência para conhecer aquilo. Ou seja, por exemplo, eu dei o exemplo de eu ter sumido, né? Eu desapareci. Você tem conhecimento daquilo, mas você nunca viveu a experiência. Você nunca, tipo assim, me viu pessoalmente, você nunca me viu nem por imagem, mas você sabe que a Rebeca existiu, entende? Você não precisa da experiência para obter aquele conhecimento e aquela informação. Agora, a posteriori é quando você precisa da experiência para obter aquele conhecimento e aquela informação. Ou seja, você muitas das vezes só sabe que aquilo existe, você só sabe daquilo porque você vivenciou, você teve a experiência. Às vezes você viu de longe, tipo assim, tava de longe e você tava observando, mesmo como observador, você viu, você viveu aquela experiência, e essa é a posteriori, que é quando você precisa da experiência e da vivência pra ter o conhecimento. Se eu expliquei bem. Eu espero que tenha dado pra entender. Não sei se eu expliquei direitinho o que é a priori ou a posteriori. Mas a priori é quando você não precisa da experiência pra conhecer aquilo, pra ter o conhecimento, pra ter a informação. E a posteriori é quando você precisa do vivência, né, da experiência, pra conhecer e ter a informação e o conhecimento daquilo. A gente dá pra entender, né? Kant, com sua obra mais conhecida, A Crítica da Razão Pura, né, que é onde ele explica mais sobre o limite do nosso conhecimento, né, ele
ele deixa bem claro e bem explícito que ele tira a razão humana do centro da filosofia. E Kant, ele é conhecido como um cara que matou a metafísica. Mas Rebeca, eu não sei o que é metafísica, me explica direito, não tô entendendo nada, você é meio doida, meio biruta, fala um negócio nada a ver. A metafísica é a área da filosofia, uma das áreas mais fundamentais da filosofia, que estuda as questões que é o que é existir, temos o livre-arbítrio, Deus existe, o que é ser, e entre outras coisas. Aí você me fala. Rebeca, Kant é um cara que matou a metafísica? E eu te respondo, sim. E eu finalizo esse vídeo, meu caro amigo, te explicando que o limite do seu conhecimento, do meu conhecimento, do conhecimento de mais de 8 bilhões de pessoas que vivem nessa bolota azul, que o limite do nosso conhecimento é o espaço-tempo. Ou seja, sim, nada que é além do espaço-tempo, nada que é além. Deus, o que somos, o que existimos, nada disso é possível conhecer. O espaço-tempo não é uma medida absoluta, mas Kant falava que esse era o nosso limite de conhecimento. Ou seja, o seu conhecimento só vai até o espaço-tempo, que ocorreu entre o espaço e o tempo. Não é uma verdade absoluta, quero deixar isso bem claro. Muita gente vai discordar, muitos filósofos, né, discordavam dessa corrente filosófica de Kant, mas é muito bom para você entender outras áreas da filosofia, entender essa ideologia de Kant. Tá bom, gente? Eu finalizo o vídeo aqui. Um grande beijo e não se esqueça, a moto passa bem agora. Não tem segredo, apenas viva a sua vida. Nossa, a estrelinha caiu da minha espinha. Olha, gente, que coisa feia.